Muito bem, fã de esportes, voltando com o nosso Sport Center. Hora de falar do Mengão malvadão. 4-0 no Grêmio, hein? Tá classificado. De novo, tem que repetir, tá classificado ou não tá? Vamos ouvir o Renato Gaúcho, falou sobre aula. Vamos ver. Muito feliz foi nas alterações, porque o Arrascaeta realmente não fez um bom jogo. O Arrascaeta, que joga demais e tem jogado muito, ele ficou preso nessa boa marcação do Grêmio no primeiro tempo. E aí o que o Renato faz? Ele tira o Arrascaeta, tira o Diego, coloca o Mateuzinho para preencher ali aquele lado direito com a expulsão do Isla, coloca o Thiago Maia, que entrou bem demais no jogo. Tudo que o Renato fez deu certo ontem. Inclusive quando ele foi obrigado a fazer. Por quê? O Bruno Henrique se machuca ainda ali no primeiro tempo. O Renato é obrigado a mudar, né? Ele coloca o Michael. Na minha opinião, o Michael ontem fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Fiquei pensando, não me lembro de outro jogo tão bom do Michael como o jogo que ele fez ontem. Criou oportunidades, fez um lindo gol, sofreu um pênalti, né, ali no finalzinho do jogo. E, aliás, ele sofreu um pênalti quando ele dribla 3 jogadores do Grêmio dentro da área. O Diego Souza, o Luiz Fernando, né, que levou o cartão amarelo, que fez o pênalti. Oi? O Luiz Fernando, né? Tava o Luiz Fernando, o Diego Souza e acho que o Borja. Ele dribla os 3 dentro da área. Bom, enfim, resumindo, uma grande atuação do Michel. Outra alteração que deu certo, que o Renato foi obrigado a fazer. E o Vitinho que entra, se eu não estou enganado, no lugar do Gabigol. E tem outra grande atuação, porque o Vitinho já vem jogando bem ultimamente. Então várias coisas ficaram provadas, o que todo mundo já sabia. Esse time, esse elenco do Flamengo, né? Esse time, eles são muito melhores, tanto o time quanto o elenco, do que o Grêmio, não só atualmente, nos últimos 2 anos. A gente vem à memória de todo mundo a goleada por 5-0 de 2019, quando tínhamos praticamente a mesma base do Flamengo, um Grêmio mais modificado, mas nos bancos de reserva, a gente está falando do Felipão e do Renato, e naquela ocasião tinha o Renato no Grêmio e o Jorge Jesus no Flamengo. Então, o Flamengo continua sendo muito melhor que o Grêmio, mas o que chamou a atenção ontem realmente foi o bom primeiro tempo do Grêmio, a caída do Grêmio, a queda de rendimento do Grêmio no segundo tempo com um jogador a mais, e o que o Flamengo jogou no segundo tempo com um jogador a menos. Aí eu tô com o Prats. Para mim, o Renato não provou ontem só que ele é um treinador top. Na minha visão, o Renato já vem provando há muito tempo. Bom trabalho que ele fez no Fluminense, quando perdeu ali nos pênaltis a final da Libertadores, mas fez um excelente trabalho, montou um excelente time. Um excelente trabalho nos 5 anos de Grêmio, não tem nem o que falar. Quando não estava conquistando títulos, estava entre os primeiros, estava chegando. A revelação de jogadores, tudo que a gente já sabe. Não terminou da melhor forma, mas foi um excelente trabalho. E ontem foi aquelas noites em que tudo dá certo. Ele foi muito feliz mesmo nas alterações e o Flamengo jogou demais. Todo mundo ali muito bem, principalmente esses caras que entraram. O Rodinei, inclusive, né, que entrou, fez um gol. E a comemoração foi bonita de ver, todo mundo abraçando, até o banco de reservas. Que atuação do Flamengo. Só para fechar, o Felipão, na entrevista coletiva, já jogou a toalha, né? Jogou a toalha, jogou. Ele disse, olha, o nosso foco era, ele usou o verbo no passado, o nosso foco era tentar a classificação na Copa do Brasil, mas agora não dá mais. E o nosso foco agora é a recuperação contra o Corinthians para sair da zona do rebaixamento. O Renato colocou o pé no chão. Não estamos classificados. Eu estou com você, William. O Flamengo já está classificado. Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou aí Você lembrou do 5-0? Já vou falar disso. Aliás, vou não, né? Vamos falar sobre isso, porque depois do que Jesus falou lá, a comparação com o Renato e tal, no mesmo dia ele mete um 4-0 ali, quase 5... Só que fora de casa e com 1 a menos, tem muita coisa pra gente analisar. Agora sim, professor, analisando os jogos do Renato Gaúcho, né, como treinador do Flamengo, foi o jogo que exigiu mais dele, estou falando do primeiro pro segundo tempo, né? Foi um jogo que exigiu mais do Renato treinador, do Renato olhar clínico ali no campo, porque teve o primeiro jogo com Defensa e Justiça, aquele 1-0, numa característica diferente ali, o time acabou vencendo. Depois vieram várias goleadas, né? Várias goleadas. E uma derrota pro Internacional. Foi o jogo que exigiu mais, onde o Renato mostrou mais ali, por que ele é um treinador top no futebol brasileiro? Não tenho dúvida nenhuma, embora eu acho que as duas coisas não são excludentes.
Eu estou muito à vontade, em todo o tempo que a gente falou do lado do Renato, psicólogo e paizão, porque era o que ele estava demonstrando. Sim. E tem mais, mesmo ontem, muito do que ele conseguiu tem a ver com isso. Porque o Rodinei só tem moral para fazer o gol e para jogar como jogou, porque antes ele lembrou de incluir o Rodinei numa partida contra o Olímpia, que ele simplesmente podia ter colocado o Mateuzinho. Não fez isso. Outra coisa... Quase fez um gol, né? E fez um gol. E outra coisa, a postura do Renato diante dessa dificuldade, que foi extrema. Não é que o Flamengo estava com um homem a menos. O Flamengo estava com um homem a menos diante de um adversário que fez um primeiro tempo melhor. E eu acho que aí entra também a história de vida do Renato. Porque o Renato, como atacante que foi, na vida dele deve ter sofrido muito quando o time teve alguém expulso do primeiro tempo e sobrava para ele. Ou para algum companheiro de ataque. O máximo que ele fez ontem foi tirar o Arrascaeta, que não é propriamente o último atacante, e que estava mal no jogo, estava sumido. E ele acerta com essa jogada de xadrez, porque ele potencializa o Everton Ribeiro, que no primeiro tempo não foi bem e no segundo foi importantíssimo taticamente. O próprio Michael, que o Abel lembra, o Michael não foi só importante pela fumaça que fez, ele foi importante junto com o Everton Ribeiro naquela tal recomposição das duas linhas de 4 que os times fazem quando tem um jogador expulso, e o Renato conseguiu que o time fizesse isso sem perder a ofensividade. Ao contrário, no segundo tempo quem ataca muito é o Flamengo. O Grêmio tem talvez a melhor chance de chegar possivelmente no empate nessa bola na trave do Alisson, e talvez com muito boa vontade numa cabeçada do Borja. Agora, o resto só deu o Flamengo. Então, acho que isso tem muito a ver com a história de vida do Renato. Fosse ele um técnico retranqueiro, fosse ele um técnico que jogou na defesa em vez de no ataque, como ele jogou, fosse ele alguém com outra filosofia, talvez ele tivesse fechado a casinha de um jeito ontem que não foi necessário. Porque o Grêmio, no segundo tempo, subiu. O Grêmio se perdeu na vantagem. O Grêmio e o Filipão, né? Mas eu acho que mais até o time do Grêmio, o time em campo mesmo, quem viu o primeiro tempo, por exemplo, que fez o Vigia Sante e o segundo, parece que esqueceram o futebol no vestiário. Isso não é só culpa do técnico. E o Renato aproveitou isso muito bem. Então, ontem foi dia de Renato treinador. Foi dia de Renato estrategista. Foi dia de alguém que colocou em campo a sua filosofia de jogo como grande atacante que foi. Foi dia do Renato técnico. Eu fico muito tranquilo em fazer esse tipo de análise. Realmente as coisas não são excludentes. Em dia de Renato paizão e psicólogo, a gente vai falar disso. Em dia de Renato técnico, estrategista, como foi ontem, e eu acho até que foi a partida que mais exigiu isso do Renato em toda a sua carreira. Em toda a sua carreira. Eu não lembro de uma circunstância assim, de primeiro tempo com um homem a menos e tendo que virar um jogo. Eu estou dizendo virar o jogo, não o placar. Virar a toada do jogo em cima do adversário. Foi isso que ele fez ontem e está de parabéns. Eu não tinha dúvida que ele também era um técnico de futebol, mas ontem ele superou até minhas melhores expectativas. É. O Abel... Oi, quem chamou aí, Abel? Fui eu. Manda, garoto. Porque o professor, ele citou aí, lembrou o histórico do Renato. E aí eu me lembro que o Renato no Grêmio também ficou marcado por recuperar, por acreditar em jogadores desacreditados, criticados ou humilhados, que é uma expressão que a gente tem usado aí, e a gente pode lembrar de alguns rapidamente, como o Léo Moura, que foi desacreditado e jogou bem, o Maicon, o Cortez, o Jael e outros. E ontem na entrevista coletiva ele enfatizou isso. Ele disse que quando ele chegou no Flamengo, ele conversou com os jogadores e disse: eu não quero saber o que aconteceu para trás, eu quero olhar para frente. Ou seja, ele certamente ele deu moral e confiança para jogadores como o Rodinei, sempre muito criticado pelo torcedor rubro-negro, até mesmo quando ele foi embora para o Internacional e quando ele voltou, para o Michael, para o Vitinho, que não jogou bem só ontem, tem jogado bem. Jogadores muito criticados, Gustavo Henrique, Léo Pereira, né? Então, essa marca ele já trouxe com ele do Grêmio.